Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Lisboa, eu sou pastor da Place Church aqui no Rio de Janeiro e quero nesse texto compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração sobre a minha vida, o que Deus tem ministrado, tem feito muito bem a minha vida e acredito que vai fazer a sua também. Mas antes eu gostaria que você compartilhasse, curtisse, se inscrevesse nesse canal para que você diariamente possa ficar por dentro de tudo que eu tenho postado aqui, tudo que Deus tem falado no meu coração, que eu tenho certeza pode ser uma palavra para a sua vida, mas também para alguém que você ama, alguém que você admira, alguém que você acha que precisa de uma palavra. O texto que Deus falou no meu coração está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 36, 37 e 38. Marcos, capítulo 4, 35, 36, 37 e 38. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo da multidão, levaram um barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiram. Aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval, grandes ondas jogavam-se para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava à polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou e repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Todos nós já conhecemos esse texto. Esse texto fala sobre um episódio a qual os discípulos estavam numa certa região junto com Jesus. Jesus então decide atravessar para outra margem do rio, do lago. E aí eles falam para os discípulos: passemos para o outro lado, vão comigo. Eles entram dentro do barco, Jesus pega, vai para o final do barco, vai descansar. E aí a palavra vai dizer que então veio um temporal, uma tempestade, o barco começou a balançar e os discípulos ficaram desesperados, acordam o mestre, falando: mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E o mestre levanta, fala: homens de pouca fé, dá uma palavra, o vento e o mar se acalmam e eles chegam do outro lado. Eu quero começar esse texto desse dia te dizendo que não há nada que possa parar o propósito de Deus sobre a tua vida. Nada nem ninguém vai parar o que Deus tem para a tua vida. Seja espiritual, seja física, seja profissional, familiar, emocional. Tudo que Deus tem para você vai acontecer. O texto vai dizer que ele já deu uma ordem. A ordem é: passemos. Então, se você já tem uma ordem na sua vida, se Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, se essa palavra que é: já vamos alcançar, já vamos ultrapassar isso, fique tranquilo que vai acontecer. Não importa, porque a tempestade ela não vem para te matar, o vento ele não vem para te matar, ele só vem para te mostrar o quanto teu Deus é forte, o quanto você é forte em Deus. E mesmo que a tempestade, mesmo que o mar balance, mesmo que o vento sopre, eu quero te dizer que mesmo isso acontecendo, Deus continua sendo Deus. Deus não te chama para uma viagem de morte, porque Ele já morreu por nós. Ele te chama numa viagem que parece ser uma viagem de morte, para te mostrar o quão forte Ele é, para te mostrar o quão poderoso Ele é, porque até a morte tem que obedecer, porque quando Deus fala, até o inferno obedece. Eu quero te dizer que quando Deus te chamar, se Deus te chamou para algo, se Deus te convocou para algo, se Deus já te disse que vai acontecer, fique tranquilo, fique tranquilo. Mas eu quero te dizer que na área que Deus te chamou, no lugar que Deus te colocou, ou as coisas que Deus te deu, eu tenho que te dizer isso, eu tenho que ser verdadeiro e te dizer: vão haver momentos de tempestade, vão haver momentos aonde serão escorregadiços, porque no momento de tempestade, o texto vai dizer que a tempestade veio, o vento soprou, a água entrou dentro do barco. Então vão ter momentos que a gente vai perder a estabilidade, vão ter momentos que tudo vai parecer escorregar pelas nossas mãos, porque no mar, não sei se você já navegou
você já teve uma oportunidade. No mar é um lugar que a gente não tem estabilidade. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você neste vídeo? Deus está querendo dizer para mim e para você: quem traz a instabilidade sobre a tua vida sou eu. Sou eu que não deixo o barco virar. Sou eu que não deixo o casamento acabar. Sou eu que não deixo você ser desempregado. Sou eu que não deixo você chegar ao final do mês sem bater as suas metas. Sou eu que cuido do teu relacionamento. Sou eu que cuido do seu filho. Sou eu que cuido do seu ministério. Sou eu que trago estabilidade sobre isso. E se eu não estiver no barco, você está tendencioso a naufragar. Você está tendencioso a perecer. Mas entenda, Deus já está no barco. Deus já está com você. E eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida. Eu não sei o que você tem passado. Porque geralmente é assim. Tudo começa bem, daqui a pouco desanda. O casamento está bem, daqui a pouco desanda. O trabalho está bem, daqui a pouco desanda. O relacionamento, a família, está tudo bem, daqui a pouco desanda. Mas por quê? Por que desanda se Jesus está comigo? Só desanda por um momento. Só desanda por um motivo. E esse motivo é: Deus está te preparando para testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida. Deus te chamou como discípulo. Deus te chamou como testemunha. Como você vai testemunhar algo que você não viu, algo que você não viveu? Então tudo que você está passando hoje no seu casamento, tudo que você está passando hoje no teu trabalho, tudo que você está passando hoje na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, é treinamento para o que há de vir. Eu já falei isso num vídeo e vou repetir. Quando está na prova, o professor fica em silêncio. Você já viu uma prova que o professor fale? Só se for uma prova de consulta. Mas aí você consulta o professor, aquele que pode te dar a direção. Até numa prova de consulta você já tem resposta, porque você consulta ao professor. E quem é o professor da sua vida? Quem é o mestre da sua vida? Quem é que está te ajudando a você vencer? Em algumas provas o professor fica em silêncio. Por quê? Porque ele quer ver o que você fez, o que você aprendeu durante a jornada com ele, de ensino, de caminhada com ele. Talvez esteja essa tempestade toda em alguma área da sua vida, mas ela não é para te matar. O propósito é maior do que esse. O propósito é maior. O propósito é chegar em um outro estágio. É chegar do outro lado. É chegar num outro nível. E para você chegar num outro nível, você precisa passar por uma fase. Eu não sei se você já jogou videogame ou conhece alguém que joga. O cara tá lá, o menino, a criança tá lá jogando videogame. E aí ele chega num determinado tempo da fase que ele precisa encarar um mestre, encarar um inimigo, encarar alguma coisa, porque se ele não encarar, o final daquela fase é o inimigo. O final daquela fase, quando ele está jogando, é o quê? O final é a parte que ele vai encontrar o chefe daquela fase. Ele passando daquela fase, ele vai para uma nova fase. E o que Deus está querendo fazer comigo e contigo? Quando Ele nos coloca nesse jogo da vida, quando Ele permite que a gente entre nesse jogo da vida, Ele está falando: você está passando por essa etapa, vai ter uma hora que você vai encontrar o inimigo, mas você vai ter que vencer esse inimigo. Se você não vencer esse inimigo, você não passa da fase. Diferente do nosso governo, diferente dos nossos governantes, que conseguem uma posição sem passar por lá, conseguem chegar em algum lugar pelos cantos, pela beirada, dando jeitinho, fazendo os cambalachos. Deus não faz cambalacho. Se você precisa passar por uma etapa, Deus vai fazer com que você passe por essa etapa e você vai ter que vencer ela. A tempestade, o deserto, a provação, ela não vem para te matar. Ela vem para te preparar para o próximo nível. Deus está fazendo da sua vida, da minha vida, um nível diferente. Ele quer que a gente chegue numa atmosfera diferente. E para isso, a gente vai ter que encarar.
Quando Jesus leva os discípulos para o mar e diz, passemos, a ordem já estava dada, nós vamos chegar do outro lado. Só que para a gente chegar do outro lado, primeiro, você vai ter que se movimentar. E agora, você vai ter que entrar num lugar que você tem domínio. Olha o que eu vou te falar agora. O barco, os discípulos, a maioria dos discípulos eram pescador, estavam acostumados com a pesca. Entraram no barco, no lugar onde eles tinham domínio. Só que andar com Deus é, na maioria das vezes, perder o domínio das coisas. Por quê? Porque é Deus quem domina nossas coisas. Vai ter áreas que a gente domina, mas eu fazia tão bem, mas isso aqui eu domino, isso aqui eu sou o cara, isso aqui é eu que domino, eu arrebento. Entenda, quando nós decidimos andar com Jesus, caminhar com Jesus, Ele quem vira o dono das coisas. E aí, na maioria das vezes, Ele deixa para ver como a gente vai conduzir. Porque eles entrarem no barco, era um lugar e um ambiente que para eles era comum. Passar por tempestade também era comum. Mas olha que agora eles passam tempestade com Jesus. E aí, talvez, o texto não diz, mas eu acredito que talvez eles tentaram resolver com suas próprias mãos. Porque na maioria das vezes o lugar que a gente tem domínio, a gente acha que consegue resolver. E tem hora que a gente precisa, e eu quero falar, na maioria das vezes nós precisamos buscar ajuda naquele que pode. Por mais experiência, eu quero falar isso para você. Por mais experiência que você tenha, por mais título que você tenha, por mais capacitação que você tenha, perto de Jesus isso não é nada. Jesus é tudo. E eu imagino que eles tentaram conduzir o barco, tentaram mexer para lá e para cá e viram que não ia dar jeito. Porque tem coisa que só Deus dá jeito. Tem situações que só Deus mexe. Tem coisa que Ele deixa na nossa mão. Mas tem coisas que só Deus mexe. Só Deus age. Só Deus muda. E talvez Ele esteja deixando a minha vida e a sua vida nessa tempestade para a gente entender. Será que eu consigo resolver? Eu posso, eu consigo resolver, eu sei como fazer. Ou talvez Ele está falando, já tentou de tudo? Agora me chama. Mas o fato de você me chamar, você tem que entender o que você quer. Um dos discípulos vai falar, mestre, não importa que pereçamos. Você acha que andar com Deus é morrer? Você acha que Jesus ia chamar os discípulos para perecer? Então entenda, tudo que Deus te chamou para andar com Ele é para ter vida, é para ter vitória. O texto é bem rico. E olha o que Jesus faz. Jesus dá ordem para o vento e ordem para o mar. Então existe alguma coisa por trás do vento, alguma coisa por trás das ondas do mar, que fez com que a tempestade acontecesse. Então existe alguma força espiritual por trás de algumas situações na minha e na sua vida, que só Jesus pode dar uma ordem para parar. Então eu não sei a que horas você está assistindo esse vídeo, eu não sei quem te trouxe esse vídeo, eu não sei o que te trouxe esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus pode dar uma ordem e trazer calmaria às águas da tua vida. Jesus pode agora mudar a história da tua vida, mas é para quem crê, é para quem acredita que Jesus pode mudar a história. Então eu quero que você comece a ter um pensamento de que com Jesus nós vamos chegar do outro lado. Eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei onde você está, o que você está passando, qual tipo de tempestade você está passando, mas eu quero profetizar que você vai ganhar, que você vai vencer, que o seu marido vai voltar para casa, que seu casamento vai ser restaurado, que seu filho vai voltar, seu filho vai sair das drogas, seu marido vai sair das drogas, alguém vai sair do vício dos seus. Eu quero profetizar uma porta de emprego. Eu quero te dizer que essa tempestade vai passar. Mas a pergunta é, quando vai passar? A pergunta é, como vai passar? Eu tenho resposta para essas duas coisas. A primeira é, quando vai passar? Vai passar quando você procurar o Mestre. Quando você procurar aquele que decide mudar a história dos que andam com Ele. Essa é a primeira fase. A segunda etapa é quem, como, qual, quem é que pode mudar isso? Só Jesus.
Só Jesus pode mudar a história da sua vida. Ele pode mudar o fato. Ele pode mudar como a sua vida vai daqui para frente acontecer. Como a calmaria vai chegar à tua casa. Então eu quero que você nesse vídeo comece a compartilhar com o maior número de pessoas. Você que precisa dessa mensagem que chegou ao teu coração, você que conhece alguém que precisa ser impactado com essa mensagem, compartilhe, curta, se inscreva no canal para que você fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, tem uma palavra para os seus. Se você está precisando dessa palavra, se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe esse vídeo para que ele possa ouvir e possa ter a vida transformada. Porque o poder de Deus, porque Deus nos chamou para mudar a história. Deus nos chamou para mudar a nossa história. Eu quero te dizer que você tem um plano. E esse plano se chama Jesus. Jesus é o seu plano. É o seu plano de vitória. Deus abençoe tua vida. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.